Deus seja louvado. Amém. Irmão, nesta noite dou graças a Deus pela esperança da vida eterna que o Senhor me concede, se eu for a Ele um filho firme e fiel à sua bendita palavra. Irmãos, eu agradeço a Deus que desde a minha infância os meus avós já serviam a Deus. A minha avó serviu a Deus na obra da piedade até os 94 anos de idade. Até os 90 anos participava da reunião com muita alegria. Meu avô era porteiro na casa de Deus e Deus me deu a graça, irmãos, desde pequeno sempre está dentro da casa de Deus. Quero agradecer a Deus também, no tempo certo, o Senhor preparou uma das suas filhas, será minha esposa, preparou o nosso casamento, nos deu um casalzinho de filhos, o nosso primeiro filho, o Senhor, no ano de 2010, irmãos, se comprazeu em levá-lo para o seu reino de glória. Irmãos, mas depois de 2 anos, o Senhor nos deu uma filhinha perfeita e com saúde, que está aqui no nosso meio e é a alegria da nossa casa. Irmãos, estou muito contente com esta boa preparação de Deus estar aqui. Era um grande desejo do meu coração conhecer esta querida irmandade. Servo de Deus daqui, nosso irmão Daniel, nosso irmão Nilson, outros anciãos aqui da região, estiveram conosco ali, irmão, na minha região, que é de São José dos Campos, Jacareí, a nossa cidade pequena chamada Santa Branca, na região do Vale do Paraíba. Eles estiveram conosco ali por um período de uns 7 meses, onde foram feitas algumas reuniões de evangelização, onde o Senhor nos abençoou grandemente. Tivemos diversos batismos, Deus chamou diversas almas e trouxe para nós ali uma grande edificação, irmãos. Trouxe um despertamento espiritual maravilhoso no nosso meio. Também quero agradecer a Deus por esta boa viagem que nos deu. Irmãos, em nome da mocidade, da nossa irmandade ali, vos saúdo e levarei também a saudação desta irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, bem rapidinho, tem bastante servos de Deus falando da minha filhinha, como Deus deu a graça de dizer, irmão, no ano de 2010 o Senhor recolheu nosso filhinho, irmãos, e o funeral foi num dia em que o mundo comemora o Dia dos Pais, e nós estávamos muito tristes, irmão, mas o Senhor nos trouxe uma grande consolação, e nós tínhamos medo dela ficar gestante de novo, por nós termos passado uma fase bastante difícil. E um dia, estando congregando, irmãos, o Senhor, nós tínhamos um desejo de ter, já estava ali como cooperador de jovem há alguns anos, e eu sempre orava a Deus, falei, Senhor, eu precisava ter uma filhinha, para eu aprender a cuidar das crianças melhor, irmãos, e de repente, nós fomos ver o que o Senhor falava conosco, para ver se o Senhor tirava aquele medo do nosso coração. E Deus, mandando a palavra, diz assim, entrou um casal aqui, e você tem um desejo, mas você tem medo. Deus manda te dizer, não tenha medo de nada, porque eu sou o dono da morte, o dono da vida. E aquilo que você pensa que vai acontecer, já está acontecendo e você ainda não sabe. Irmãos, e quando terminou o culto, a minha esposa foi saudar uma família que estava passando no corredor, e ela se abaixou porque tinha uma menininha linda, e quando ela se abaixou e abraçou a menina para saudá-la, o Senhor falou no coração dela, no mesmo culto, você já está grávida, é uma menina, e o nome desta menina será o nome da tua filha. Irmãos, nós saímos dali com aquela fé no coração, passamos na farmácia, fizemos um teste e ela já estava gestante, e nós nos alegramos bastante. 6 meses depois fizemos um teste, era menina, 9 meses depois nasceu a nossa menina e está aqui junto de nós. O Senhor me trouxe isso de contar para a irmandade, irmãos. Muitas obras Deus fez na nossa vida nesses anos. Agradeço a Deus, o Senhor me deu a graça de ser músico. Irmãos, me deu a graça de estar à frente da orquestra por uns 7 anos, ainda menino, moço. E amanhã, se Deus der força e vida, vai se completar 10 anos que Deus me pôs junto à mocidade. Irmãos, uma grande benção de Deus. E quando atendi a primeira reunião de jovens e menores, irmãos, o Senhor nos ajudou muito. E quando eu fui descer, uma voz estranha falou no meu ouvido, aquilo que você exortou, aquilo que você ensinou, não foi bom, as crianças não entenderam nada, a palavra que você falou não vai cumprir. E aquilo que ficou descendo a escadinha, irmãos. E quando fui chegando no corredor, uma tristeza invadiu o meu coração, mas uma criancinha de colo, irmãos, lá atrás, no colo do pai, olhou para trás, e de repente ela desceu do colo dele, uma menina bem pequena, e ela veio correndo no corredor, pulou no meu pescoço, e o Senhor me libertou na hora. Eu agradeço o Senhor, que esta mesma menina, há poucos anos atrás, com 10 anos, o Senhor chamou ela nesta graça. Está firme, congrega, uma grande obra Deus fez na vida dela. Assim, irmão, não vou tomar tempo, estou muito contente, agradeço o Senhor por tudo, por esta força, Deus seja louvado. Amém.
Deus seja louvado. Levanto primeiramente perante Deus, segundo a querida Irmandade, para agradecer a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida, porquanto no tempo certo, ainda na minha mocidade, o Senhor tem me chamado nas águas do santo batismo, tem feito promessa de que se eu for firme e fiel, um dia também verei a face de Deus como ela é. Querida Irmandade, nesta noite, estou muito contente de estar aqui congregado no meio de vós, por quando eu entrei aqui dentro, eu lembrei que há muitos anos atrás, numa reunião da mocidade, eu vim até esta cidade, quando eu sentado lá atrás, no fundo, o Senhor fez promessa na minha vida aquele dia, e eu estou vendo o cumprimento dela até o dia de hoje. Eu agradeço a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito. Sinto de contar rapidamente uma obra que o Senhor fez comigo no tempo da minha infância. Eu era muito novo ainda, e eu fui tomado por uma enfermidade, a medicina desconhecia o tratamento daquela enfermidade, e alguns médicos davam o nome da doença do fogo selvagem. Os irmãos que são mais antigos aqui devem lembrar dessa enfermidade. E eu passando um processo muito difícil com aquela enfermidade, a vergonha tomava o meu sentimento, porquanto aquilo machucava muito o meu corpo, queimava muito o meu corpo, e eu comecei a sentir vergonha daquilo, irmãos. O tempo foi passando, e nós percebíamos que quando eu saía de casa para brincar com as crianças, os pais colocavam as crianças para dentro, de medo que aquilo pudesse pegar, e aquilo, irmãos, para os meus pais, era algo que machucava muito o sentimento deles. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto eu me lembro de que por várias noites eu me lembro de dormir com meu pai ajoelhado diante da minha cama, segurando os meus braços, a minha mãe ajoelhada do lado e meu pai falando no pé do Senhor: faz uma obra na vida do meu filho que nós não aguenta ver ele sofrer mais. Irmãos, eu agradeço a Deus, por quanto teve um determinado dia que foi informado para nós que na cidade onde resido, de Ribeirão Preto, havia uma médica que era especialista nesse caso. Meu pai marcou uma consulta, nós fomos até aquele lugar consultar com aquela médica, e quando ela olhou o meu quadro, ela não conseguiu mexer, não conseguiu fazer muita coisa. Ela só falou essas palavras: eu vou receitar um remédio à base de água, e esse remédio vai servir para na hora que começar a queimar, vocês passam ele, que pelo menos vai refrescar. No mais, vocês têm que aprender a conviver com esta enfermidade, porquanto não tem tratamento para ela. Quando ela se manifestar, vocês passam essa pomada, e é o máximo que nós podemos fazer. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus, porquanto aquele diagnóstico nos entristeceu muito. E eu me lembro que nós saímos no corredor daquele consultório, eu peguei meu pai pelo braço e falei: pai, então significa que é esse o plano de Deus na minha vida? É isso que Deus tem marcado na minha história? Bendito é o nome santo do Senhor. Naquele momento meu pai olhou para mim e falou: filho, agora nós vamos no médico dos médicos, e ele não fala que não tem jeito, ele vai fazer um milagre na tua vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, porquanto nós saímos daquele lugar, nós passamos na farmácia onde tinha aquele medicamento à base de água. Pegamos aquele medicamento e fomos embora para nossa casa. Quando foi à noite, tomei banho. Meu pai falou: vou te ajudar a passar essa pomada. Quando ele começou a me ajudar a passar aquela pomada, a pomada que era para ser a base de água, irmãos, para refrescar, na hora que queimasse, parecia que tinha tacado fogo no meu corpo. Meu pai entrou comigo dentro do chuveiro, na medida que ia arrancando aquela pomada, também ia saindo a pele do meu corpo. Meu pai e a minha mãe começou a chorar, e eu me lembro que meu pai olhou para cima e falou: Senhor, acabou o recurso, agora só tu para fazer uma obra na vida do meu filho. Eu agradeço a Deus que meu pai me arrumou, eu terminei de me trocar, e meu pai saiu e foi até a casa do nosso ancião. Naquela ocasião, nosso ancião era o irmão Emelindo Farias, que era o ancião mais antigo da nossa cidade. Agora o Senhor já recolheu ele, tem uns 2 anos. Meu pai falou: irmão, meu irmão Emelindo conhecia a minha situação. O irmão falou: eu vou congregar lá na tua comum, e depois do culto nós vamos fazer a unção do irmão Gabriel. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus por quando foi feito o serviço da unção naquele dia.
E meu pai, todos os dias, quando ele chegava do trabalho, ele sentava numa cadeira e falava, filho, vem aqui que eu quero ver como que você tá. Meu pai passava a mão naqueles ferimentos e começava a chorar. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas hoje eu agradeço a Deus dentro deste lugar, por quanto o Senhor colocou um esquecimento em nós. Durante 7 dias nós não lembramos daquela enfermidade. Passados 7 dias, meu pai chegou do trabalho e falou, filho, vem aqui, preciso ver como que tá esse ferimento. Eu agradeço a Deus, por quanto o Senhor tinha me libertado por completo. Nem cicatriz o Senhor deixou, para que não sobrasse nem a vergonha dentro do meu sentimento. Querida irmandade, eu agradeço a Deus nesta noite, por quanto no tempo certo o Senhor preparou meu casamento, abençoou meu lar com uma filha que hoje tem 7 anos. O Senhor tem feito muitas obras na minha vida, eu agradeço a Deus, por quanto o Senhor tem me levantado para o Ministério de Cooperador de Jovens. E nesse ministério, irmãos, eu fui muito feliz. Eu agradeço a Deus porque o Senhor me deu esta oportunidade. Ainda que por apenas 8 meses servi a Deus como cooperador de jovens. Depois o Senhor também achou por graça me levantar para o Ministério do Cooperador do Ofício na minha comum, bairro Ipiranga. Eu convido toda a querida irmandade para congregar conosco. O nosso culto é às terças, sextas e domingo. A irmandade chega lá, a congregação cabe 300, 400 pessoas. Mas se não couber, nós fica do lado de fora, vocês ficam do lado de dentro. E nós vamos glorificar a Deus, irmãos, rapidamente. O Senhor me traz à frente de contar uma obra bem rápida. Eu agradeço a Deus. Quando o Senhor me levantou para cooperador de jovens muito novo, eu fiquei bastante preocupado com aquela situação. E eu fiz uma oração no dia que o Senhor me apresentou e falei, Senhor, eu quero que o meu ministério seja marcado pelos sinais da tua obra. Eu agradeço a Deus que com 3 domingos de reunião de jovens, uma irmã ligou na casa da minha mãe e falou assim, irmã Márcia, eu tô ligando porque nasceu o meu netinho, 60% do seu cérebro já não funciona mais. Os médicos colocou ele na UTI e falou que dali ele não sai, o recurso da medicina acabou. E eu fiz uma oração e o Senhor mandou chamar o irmão Gabriel para fazer uma oração pro meu netinho. Querida irmandade, naquele momento a minha mãe tocou o meu telefone. Eu falei, mãe, mas como que a irmã pede para eu ir fazer essa oração? Faz nem um mês que eu sou cooperador de jovens, como que eu vou lá? Tinha que ter chamado outro irmão. Eu agradeço a Deus que a minha mãe, sabendo desta oração que eu tinha feito, falou, filho, você não pediu para o Senhor o sinal? Faz uma oração lá, quem sabe não é o primeiro sinal que Deus vai fazer. Eu agradeço a Deus nesta noite, irmãos, por quanto saí, fui até lá, meu pai é diácono, chamei meu pai para ir junto comigo. Quando chegamos dentro daquela UTI, eu conversei com aquela enfermeira, a enfermeira falou, agora nós estamos num procedimento, você precisa esperar 10 minutos, e na hora que eu liberar, você tem 30 segundos para fazer uma oração, porque não pode ficar lá. Eu falei assim, eu agradeço, com 30 segundos nós fazemos essa oração, porque o Deus que nós servimos não precisa nem de 30 segundos para fazer uma obra na vida dessa criança. Eu agradeço a Deus que deu tempo, ela me chamou lá dentro, nós entramos, eu de um lado, meu pai de outro, abrimos aquela oração, aquela criança por nome de Davi, e nós proferimos essas palavras, Senhor, num tempo muito atrás, um servo teu por nome Davi enfrentou um gigante que ele não tinha condição nenhuma de suportar, mas o Deus que estava dentro do coração daquele moço foi aplacador daquele gigante. Senhor, queira tu que o mesmo Deus está dentro do coração desta criança, faz ele vencer o gigante da enfermidade. Nós vamos glorificar o teu nome. Saímos de dentro daquele hospital e voltei para casa, irmãos. Passado uns 20 dias, eu estava dentro da reunião de jovens do meu bairro. Quando eu olhei do lado, eu vi a mãe daquela criança. Eu olhei e fiz menção para perguntar se como que estava aquela criança por nome de Davi. Quando eu olhei do lado, eu vi a mãe dela, me surpreendeu. O Davi estava nos braços da avó, gozando de perfeita saúde, e nós estamos aqui glorificando a Deus por esta obra. Aleluia. Termino rogando de vós as vossas orações, que orem por nós, para que o Senhor possa nos abençoar e nós possamos fazer a vontade de Deus na condição a qual Ele tem nos colocado. Convido a irmandade para congregar conosco. Não tive condição de trazer, mas desejo levar a vossa saudação com a paz de Deus.
Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. O irmão de Guarulhos, por favor. Não, que hora? Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu dou graças a Deus por o Senhor ter me chamado a essa graça maravilhosa. Não pelo tempo que o Senhor tem me chamado, mas pela misericórdia de Deus na minha vida. Eu dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor me chamou ainda novinho. No tempo certo me preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. E abençoou o nosso lar com 3 filhos, irmãos. Eu dou graças a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito para nós. O Senhor nos trouxe aqui hoje de uma maneira especial, numa preparação especial, visitando alguns servos de Deus também que moram nessa cidade. E dou graças a Deus, irmãos, que pensamos nós em alguns caminhos, mas o Senhor é aquele que conhece e leva a nós aonde o Senhor deseja. Bendito é o nome santo de Deus. Irmãos, eu dou graças ao Senhor. Porquanto, irmãos, uma obra rapidamente o Senhor me pôs no coração de contar, quando o servo de Deus falou sobre os filhos, que desejava ter filhos. Eu dou graças a Deus, irmãos, que nosso desejo também, nós casamos, desejo era ter um filho, minha esposa não gerava, e até passou bastante tempo, irmãos, e o Senhor, por graça e misericórdia de Deus, o Senhor assim permitiu ela ficar gestante. E ali, irmãos, quando ela ficou gestante da nossa primeira filha, foi uma alegria muito grande para nós, para a família. Todos comemoramos bastante a gestação da serva de Deus. Mas ali, irmãos, passando os médicos, confirmando aquele exame que nós já havíamos feito, um exame de farmácia simples, fomos confirmar. Aquela médica confirmou o exame de sangue, pediu para nós fazermos o ultrassom. E naquele primeiro ultrassom, irmãos, como nós chegamos para fazer, e um pouco atrás, irmão, nós buscando a palavra referente a essa questão, e o Senhor falou para nós, irmãos, uma semana antes nós pegamos o primeiro positivo que nós pegamos nas nossas mãos. O Senhor falava assim pela palavra: hoje você veio buscar algo que você, bendito é o nome santo do Senhor, que você pediu algo das minhas mãos e eu vou te dar algo das minhas mãos. Bendito seja Deus. E assim, irmãos, 7 dias depois, nós pegamos aquele resultado de positivo, e chegando ali, irmão, na primeira ultrassonografia, o médico começou a fazer umas perguntas estranhas para minha esposa, e de repente ele imprimiu aquele exame e falou: leva para a médica dela o mais breve possível, porque o bebezinho que está na barriga da sua esposa não tem vida. Bendito é o nome santo de Deus. E ali, irmãos, lembramos da palavra, lembramos da felicidade que nós estávamos, e veio também todo o tempo da mocidade ao qual o Senhor tinha falado conosco, e ali nós fomos buscar a palavra novamente, irmãos, aquela noite, e um prognóstico totalmente negativo. E naquela palavra, irmãos, o Senhor falava dessa maneira. Chegamos na igreja muito triste, choramos antes de entrar na igreja, e para aquela palavra o Senhor falava assim: hoje você entrou aqui e você chorou antes de entrar na igreja, mas hoje o Senhor te promete dessa forma: o rio só corre para um sentido, e você passou, vai embora, nada acontece, mas na sua vida vai acontecer diferente. Esse rio que passou e foi em frente, ele vai retroceder, e eu entrego na tua mão o que eu te prometi. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, irmãos, saímos da igreja um pouco aflitos, na verdade, mas confiando na palavra, irmãos. Repetimos aquele exame, o exame foi novamente negativo, falou que estava totalmente irregular e era sugestivo de um aborto retido. E ali, conversando com a médica, irmãos, ela falou assim: espera uns 10 dias para repetir essa ultrassonografia, que dependendo vamos encaminhar a sua esposa para um procedimento médico, ou se não, vamos ver que caminho nós vamos tomar. E ali, irmãos, passou aqueles 10 dias, e toda a palavra que buscávamos, o Senhor falava que era vida. Bendito é o nome santo de Deus. Passando aqueles 10 dias, irmãos, vamos buscar a palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Nos 2 dias antes buscamos a palavra, e mais uma vez o Senhor confirmou para nós: fique em paz, porque estou fazendo uma obra. Bendito é o nome santo de Deus. No dia daquele exame, irmãos, segurei os exames anteriores, não entregamos ao médico para não induzir nenhum diagnóstico, mas quando aquele médico começou os exames na minha esposa, e de repente ele olhou para nós e falou assim: olha, o bebezinho de vocês é para o dia 27 de abril. Bendito é o nome santo de Deus. Na hora não estranhamos. Ele falou assim: mas o que está acontecendo? Vocês estão com uma cara de assustado? Eu falei: sim, doutor, estou assustado, porque aconteceu dessa maneira. O bebezinho está normal? Perguntei para ele, ele falou: está normal. Olha aqui o coraçãozinho do teu filho. Colocou o coraçãozinho para bater, nós começamos a dar glória a Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado. Bendito é o nome santo de Deus. O Senhor nos entregou, irmãos,
no dia 18 de abril de 2005, a Isabel, que hoje já está com 14 anos, e nós estamos dizendo que Deus é bom na nossa vida. Dou graças a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito. A hora vai embora, irmãos, mas numa outra preparação. Tínhamos grandes desejos de conhecer essa irmandade, mas numa preparação de Deus, voltaremos e vamos contar também o que o Senhor colocar no nosso coração. Dou graças a Deus, irmão, Deus dá graça de atender a cidade de Guarulhos. Eu estou ali, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor. Fui cooperador de jovens durante 7 anos, e agora em fevereiro, por graça e misericórdia de Deus, o Senhor fez assim, por graça, irmãos, e me chamou para o ministério de ancião naquela cidade. Peço a oração para todos vós, que orem a Deus por nós, irmãos, para que possamos fazer também melhor a vontade de Deus. Dou graças a Deus por tudo, irmão. Trago saudação e levo também saudação de todos vós, com a santa paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Irmão Moisés, saudação. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo privilégio de ser do Senhor, pelo meu batismo. O Senhor abençoou bastante eu e minha esposa, alegrou nossa casa com 3 filhos. Eu louvo a Deus pela paz e pela alegria dentro do meu lar. Agradeço a Deus pela preparação desta irmandade. Em nome da minha comum congregação, que é o Jardim São Domingos em Catanduva, eu trago e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus pelos favores de Deus, por muitas coisas lindas que o Senhor tem feito na nossa vida. Há um pouco mais de um ano atrás, irmãos, eu estava dirigindo meu carro e eu percebi que o meu celular tocou. Na hora que eu parei o carro, que eu atendi, eu vi que era uma irmã. Ela me saudou. Irmãos, mas eu percebi que na ligação ela estava chorando. E ela falou assim: irmão, eu estou ligando para os irmãos, é porque os irmãos sabem que eu tenho um filho. E esse filho nós achava que era um problema, uma enfermidade que ele estava passando. Mas nós estamos percebendo que além da enfermidade, é um problema espiritual, uma perturbação, irmão, que nós estamos enfrentando. Ele não sai de casa e ele chora todo dia, porque ele fala: mãe, eu tenho um filho de 7 anos, é o meu neto, e esse meu filho está vendo o pai nessa situação, um pai que não tem força nem para sair de casa. Mas é final de ano, irmão, vê se Deus prepara quando entrar em janeiro, de os irmãos virem aqui em casa. E na hora que ela falou isso, irmão, eu não ouvi a voz de Deus, mas eu falei para ela, falei: irmã, vamos fazer o seguinte, nós não vamos o ano que vem na tua casa. Se Deus preparar um companheiro, daqui a pouco nós bate palma aí na casa da irmã. Aí Deus preparou um irmão, fomos lá na porta da casa dela, entramos para dentro, e ela falou: irmão, eu vou tentar chamar ele está no quarto. Na verdade ele não sai do quarto, mas eu vou tentar trazer ele. E na hora que ele veio, irmãos, ele veio atrás dela com uma roupa toda largada, descalço, uma roupa suja, a barba e o cabelo enorme. Fazia quase um ano que ele não tomava banho, irmandade. Mas na hora que ele chegou perto de nós notamos que ele estava com vergonha, e ele falou assim: irmão, olha a situação que chega um pai, e olha a situação que chega um músico. E o irmão olhou para ele e falou: não, nós não viemos aqui olhar o teu exterior, nós viemos aqui olhar a tua alma. E nós cremos que essa prisão e essa cela espiritual vai cair hoje no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus, irmãos. Nós falamos: viemos aqui orar. Você dobra o joelho? Ele falou: eu vou dobrar. E eu agradeço a Deus que na hora que nós dobramos os joelhos, o Senhor foi muito bom. Um fogo celeste desceu no meio daquela sala, repreendeu todos aqueles demônios, e na hora que nós levantamos, ele levantou falando em língua, libertou por completo. Glória a Deus. Agradeço a Deus que quando ele parou de manifestar, um irmão olhou para ele e falou: o que você quer que nós faça agora para te ajudar? Ele falou: irmão, eu preciso tomar um banho, me lavar, trocar essa roupa. Deus tomou o irmão e falou: então você vai entrar agora no nosso carro, nós vamos te levar num cabeleireiro no nome do Senhor Jesus. Vai ser cortada essa barba, cortado esse cabelo, porque a partir de hoje você vai voltar a congregar, vai voltar a tocar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agradeço a Deus, irmãos, que Deus preparou um irmãozinho cabeleireiro, irmãos, e eu sou grato a Deus
que eu nunca vi ninguém cortando o cabelo falando em línguas, e nem quem estava na cadeira falando em línguas. Glória a Deus. Isso foi na quinta-feira. Na sexta ele estava no meio da orquestra tocando, está congregando, e eu estou dando glória a Deus nesse lugar, irmãos. Eu quero agradecer a Deus que um pouco mais de 4 anos atrás, eu estava em casa, irmãos, era uma terça-feira, era umas 9 e pouco da noite, e o meu celular tocou, e na hora que eu atendi era um moço da nossa igreja, ele era auxiliar, e faltava 15 dias para o casamento dele. E ele falou: irmão, eu estou ligando para o irmão que eu preciso da ajuda do irmão. Eu falei: o que foi? Ele falou: irmão, eu vou contar para o irmão, eu estava agora na faculdade, era a hora do intervalo, e eu estava lavando as mãos para voltar para a sala de aula. Mas quando eu estava lavando as mãos, eu ouvi uma voz, e a voz falou para mim: sai da faculdade, vai num supermercado, compra 3 cestas básicas que você vai suprir uma família. Ele falou: irmão, eu obedeci. Eu passei já no mercado, comprei as cestas básicas, só que eu não sei onde eu levo. E por não saber onde eu levar, eu já fui na casa dos 2 diáconos da nossa comum, mas os 2 não estão em casa. Eu estou ligando para o irmão perguntando: irmão, o que eu faço com essa comida? E na hora que ele falou isso, ele falou: onde que você está, Cláudio? Ele falou: irmão, estou dirigindo o carro na avenida. Eu falei: então para o carro. Na hora que ele parou o carro, eu perguntei para ele sério, eu falei: Cláudio, você está falando para mim que você julga ter escutado a voz de Deus? Ele falou: irmão, eu ouvi, irmão. O Senhor mandou comprar essa comida. E eu percebi, irmãos, que ele estava nervoso. Eu falei: então fica calmo. Procura controlar essa ansiedade. Começa a clamar a Deus. Porque se realmente Deus falou com você, Ele vai te mostrar aonde o endereço e aonde a casa que você tem que levar essa comida, essa cesta básica. Eu vou fazer o seguinte: eu estou aqui no meu quarto. Eu vou dobrar o meu joelho agora. E vou pedir para o Senhor te guiar. E você fica em comunhão e peça para Deus te mostrar. Tá bom? Falou: tá bom. Eu desliguei o celular, dobrei o meu joelho, apresentei ele. Irmãos, mas quando eu levantei da oração, eu queria ter notícia dele. E eu comecei a ligar para ele, só dava caixa postal. Mas quando foi mais ou menos umas 15 para meia-noite, ele me ligou, retornando a ligação, chorando, dando glória, falando em línguas. Falou: irmão, Deus acabou de fazer uma obra na minha vida. Eu falei: então conta. Foi na hora que o irmão falou que ia orar, eu também fiz uma oração dentro do carro. Falei: Senhor, Tu mandou comprar essa comida, e eu não sei onde eu levo ela, mas mostra para mim o endereço desta casa, que eu vou glorificar o Teu nome. Ele falou que não ouviu voz, mas ligou o carro e começou a andar, e andou em bastante bairro. Mas quando ele passou em frente a uma casa de oração, que não tinha culto, estava apagada, ele desceu a rua até o final. E na hora que chegou no final, tinha que entrar à direita, ele entrou. Mas quando ele estava no meio da rua, a voz que falou com ele na faculdade voltou. Falou: para na última casa do lado direito, porque lá é o endereço das 3 cestas básicas. Glória a Deus. Ele parou o carro, irmãos. Tinha um menino sentado na calçada. Ele deu volta, chegou no menino e falou: menino, quem é que mora aí? O menino falou: é eu. Falou: e aí, tem crente? O menino falou: lógico que tem crente, eu vou na igreja com a minha avó. Foi: então chama a tua avó que eu preciso falar com ela. O menino, irmão, entrou correndo. E na hora que o menino entrou correndo, o Senhor falou: acompanha o menino, porque a minha serva está te esperando. E na hora que o menino abriu a porta da sala, que ele viu, a irmã estava com o véu no pescoço. Glória a Deus. Olhou para ele e falou: pode entrar, porque eu estava agora no meu quarto orando, e o Senhor falou para mim: levanta, que o meu anjo está no teu portão te esperando. Glória a Deus. Deus preparou o casamento dele, fez essa obra com ele, e agora no mês de agosto, salvo erro, vai completar 1 ano. Em oração, o nome desse menino foi levado para cooperador de jovens. Ele é o cooperador de jovens da central de Pindorama, e estou dando glória a Deus nesse lugar. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.